Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar aqui sobre as cotas. As cotas, tanto cotas raciais como cotas sociais, são mecanismos muito importantes para a gente garantir a observância de fato das políticas de ações afirmativas. O que significa tudo isso, né? Quando a gente fala da importância das cotas, a gente precisa considerar a história do nosso país, né? Os povos que conformam, né, hoje a população brasileira. A gente tem uma mistura, né, de origens, de pessoas que vieram para o país em contextos diversos. Hoje a gente percebe com uma certa estratificação da sociedade que existem pessoas pretas e pardas, pessoas de origem indígena, que vão ter mais dificuldade de ascensão social. Então, vai ser mais difícil para essa pessoa entrar numa universidade porque ela fez uma escola pública de baixa qualidade, ou porque ela não vai se sentir motivada porque não existe talvez um estímulo com relação às pessoas que ela convive, né? Tem poucos exemplos familiares e assim por diante. Então, as políticas de ações afirmativas, elas servem como um meio para permitir que essas pessoas se sintam motivadas a ingressar no ensino superior, que elas de fato se apropriem e entendam que também é um espaço de pertencimento a elas, e também que haja ali uma melhora, né, de ascensão social dessas pessoas que foram sempre, não participaram, digamos assim, dessa construção ou dessa parte mais intelectualizada da sociedade brasileira. Então, a gente precisa pensar que essas pessoas que foram alijadas da educação, né, e a gente precisa realmente trabalhar sobre isso, elas precisam não só de um incentivo com relação ao estímulo para que elas participem desses processos seletivos, mas também para que exista uma reserva de vagas, porque se não for isso, fica muito difícil a forma de ingresso. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que partiram de pontos diferentes. Então, uma pessoa branca, ela vai ter acesso a uma escola melhor, vai ser sempre incentivada pelos seus familiares, ela vai estar cercada de pessoas que já frequentaram aqueles espaços, então ela vai se sentir com mais segurança para participar de processos seletivos e ter acesso, inclusive, à educação e à cultura de alta qualidade. A pessoa que ela vive numa situação em que ela não tem uma boa renda financeira, né, de classes sociais que são menos favorecidas, ela vai ter menos acesso à cultura, isso desde criança. Então, não tem como ela competir em nível de igualdade com a outra pessoa que teve acesso. Então, é disso que se trata, a gente não consegue corrigir essa distorção do passado. Uma forma de permitir que essa pessoa consiga entrar na universidade é por meio da reserva de vagas. A gente faz uma espécie de correção dessa distorção a fim de que elas possam preencher o mesmo espaço. Então, por isso que existe, né, a cota e por isso que ela é tão importante para a gente diminuir a desigualdade realmente na nossa sociedade. Isso ajuda bastante, isso ajuda a gente a compreender também a diversidade de povos que aqui habitam, a importância de cada um deles para a construção da nossa sociedade, enfim, é um campo muito interessante e amplo para a gente entender. Uma vez que esse aluno consegue as cotas, então ele precisa continuar. É claro que dentro da universidade pode existir uma série de questões, divergências com relação à autoidentificação do candidato, diferentes percepções do que é branco e do que é pardo, porque muitos podem ficar naquilo que uma pessoa pode considerar como branco, outra pessoa pode considerar como pardo e entra numa certa subjetividade. Eu sempre trato isso para os meus clientes e dizendo que quando existe uma dúvida é porque essa pessoa não é branca. Então, a gente precisa ter alguns parâmetros com relação a esse assunto e, claro, sempre priorizar a autoidentificação, porque isso mostra que essa pessoa tem raízes, né? Ela entende a história dos seus antepassados para a sua construção, inclusive como indivíduo. E, então é muito importante esse conhecimento para a ascensão social por meio da educação. É isso, pessoal. Tratei aqui brevemente de um assunto que ele é complexo
e traz inúmeras questões para a gente pensar e construir juntos. Obrigada, tchau, tchau.